Muito bem, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso canal Dominando a Informática. Eu sou o professor Cristiano de Souza. Estou aqui com essa série de vídeos no YouTube onde a gente está fazendo correção de 100 questões de informática para concurso. 100 questões essas que eu tirei das mais variadas provas que eu pude encontrar, dos mais variados assuntos, assuntos mais recentes, outro um pouco mais antigo. As bancas de vez em quando adoram desenterrar um assunto lá que você acha que viu, mas às vezes passou batido. E eu estou tentando trazer isso tudo para você. São 100 questões e para acessar essas 100 questões, o link está na descrição do vídeo. Desce aqui, busca aí, dá um clique lá, baixa o material e acompanha com a gente. E se aproveita nesse tempo, se inscreve no nosso canal, ativa o sino de notificação, que isso é muito importante para o nosso canal crescer e a gente continuar colocando informações aqui gratuitamente para vocês. Essa é a ideia. Perfeito? Vamos fazer agora a correção de número 76 até a questão de número 80. Peço desculpas pela minha voz, que eu estou extremamente resfriado e com dor de cabeça enorme, mas não vai ser por isso que eu não vou deixar de trazer o material para vocês. Só não leve em consideração a minha voz, que de vira e mexe pode dar uma engasgada aqui, de repente a gente faz um negócio estranho, mas enfim, vamos seguir com as correções. Perfeito? Beleza, vamos para frente. O que diz a questão de número 76? Vou bem devagar com vocês para vocês poderem acompanhar, perfeito? Questão bem tranquila, tá, pessoal? Essas questões agora estão sendo bem tranquilas. Então vamos embora. A memória de acesso rápido e aleatório. A memória de acesso rápido e aleatório, que armazena informação de forma temporária, é denominada aleatório. Beleza? Aleatório. Aleatório. Letra D é o gabarito. Memória RAM. Perfeito, pessoal? Fiquem atentos com esse negócio. Memória RAM, tá? O que é essa memória CMOS, né? É um tipo de memória usada para armazenar configurações básicas do sistema, data e hora. Então, as informações básicas do sistema, principalmente como data e hora do computador, e algumas outras informações estão na CMOS. Memória ROM. Memória ROM é a memória somente de leitura, que armazena informações permanentes, como o firmware do sistema, por exemplo, e não é usada para armazenamento temporário. Isso aqui é memória ROM. O que é a memória cache, a memória cachê? Enfim, é a memória rápida. Essa é a memória rápida de transferência usada para armazenar dados frequentemente acessado pelo processador. A memória RAM é aquela memória que mantém as coisas abertas no seu computador. Quando você clicou lá agora, por exemplo, você está vendo essa aula, a memória RAM está segurando isso. Por trás você tem um documento Word aí na sua área visualizando, você está colocando essas informações no documento Word, o PDF que você acabou de baixar, se você baixou, tudo isso que está sendo executado aí, quem está segurando isso é a memória RAM. Por isso que às vezes a gente fala assim, Ih, cara, meu computador está lento, às vezes essa memória RAM está muito sobrecarregada. E, por óbvio, como ela é uma memória que guarda essas informações de forma temporária, certo? O que vai acontecer? Se o computador for desligado, se o computador reiniciar, você perde essas informações que não estavam salvas. E por último, a letra E, o BIOS é na parte do computador, a parte central lá do computador, que é armazenado, né, que ele armazena essas informações principais na hora de inicializar o sistema. Tudo está armazenado no nosso BIOS aqui. Beleza, pessoal? Então, vamos para frente. Questão de número 77. O computador é formado por um conjunto de peças, construídas em torno do seu microprocessador. Tais componentes atuam em diferente função e, no final, permitirão execução de atividades variadas. Qual das alternativas abaixo não é considerada um hardware de processamento? O que daqui de baixo não é um hardware de processamento? Nota que ele fez uma leitura com vocês, está dizendo o seguinte: ó, o computador é formado pelo conjunto de peças construídas em torno do seu microprocessador. Tais componentes atuam em diferentes funções e, no final, permitirão execuções de atividades variadas. Ele quer saber qual das alternativas abaixo não é considerada um hardware de processamento. Beleza? Então vamos entender o que não é um hardware de processamento? Primeiro a gente já entende que tudo é hardware, certo? Tudo é hardware. Já bate o olho aqui, tudo é hardware.
Professor, o que é hardware? Hardware é a parte física do computador. Software é a parte lógica do computador. A gente costumava dizer também, para facilitar, que é aquilo que você pode pegar, é aquilo que você pode pôr a mão. Beleza? Então, eu tenho placa de vídeo. É um hardware? É. Qual das alternativas abaixo não é considerado um hardware de processamento? Mas ele está processando, está colocando informação do vídeo para sair. Ou seja, ele recebe essa informação da placa-mãe e através da placa de vídeo ele pega aquela informação, processa e joga para fora. Ó, legal, então isso aqui não é. Seguindo o mesmo princípio, a placa de áudio vai processar aquela informação e vai jogar para fora em forma de áudio. Seguindo o mesmo princípio, eu também tenho memória. Ela vai segurar as informações do seu computador em aberto, está processando aquilo ali. Na hora que você abre uma janela, fecha a outra, ela está processando todas aquelas ações que você está tendo. A letra D está dizendo processador da máquina. E o que resta para a gente? Nesse caso, que não é considerado um hardware de processamento, é a nossa fonte de energia. Ah, professor, mas ele processa a energia. Pá, sai daí, pô, em que mundo? Tá? Ele vai pegar a energia e vai ligar no computador só, no caso é óbvio, né, fazer aquelas 110, 220, né, tem ali dentro um coolerzinho para dar uma resfriada e tudo mais, mas cara, nada de processar ali dentro, beleza? Então, gabarito letra E. Vamos para frente? 78. Um computador é formado por vários componentes e periféricos. Periférico vem de periferia, que está em volta, tá? Um desses componentes é a memória RAM, que tem como principal função memória RAM tem como principal função é a memória de acesso rápido que armazena de forma temporária as informações que precisam ser acessadas de maneira rápida pelo sistema. Tá com cheiro de letra A, hein? Tá com cheiro. Mas vamos por frente? Vamos ver os próximos? É uma memória tipo permanente. Sai fora. Já não é B. É uma memória virtual. Sai fora. É o cérebro da máquina. Sai fora. É uma memória responsável por estabelecer a comunicação básica quando o computador é iniciado. Sai mais fora ainda. Realmente, gabarito letra A. Essa é a nossa resposta. Foi a definição perfeita. É a memória de acesso rápido que armazena que armazena de forma temporária informações que precisam ser acessadas de maneira rápida pelo sistema operacional. Perfeito? Então, vamos para frente. 79. Vivemos num cenário onde a quantidade de dados armazenados cresce exponencialmente, tornando-se desafiador realizar backups completos com frequência nesse contexto. Marque a alternativa correta que contém a finalidade de um backup incremental. Então ele quer saber a finalidade de um backup incremental. Qual é a finalidade de um backup incremental? Fazer uma cópia completa de todos os dados no sistema? Copiar apenas os dados que mudaram desde o último backup? Armazenar os dados em um local off-site? Garantir que os dados estejam criptografados durante o backup. E aí, qual a resposta da número 79? O que seria um backup incremental? Beleza? Nossa resposta, pessoal, é isso aqui, ó. B. Por que B? Ele vai copiar apenas os dados que mudaram desde o último backup. Por isso ele é um backup incremental. Perfeito? A letra A, por exemplo, fazer uma cópia completa de todos os dados do sistema é um backup? Pô, não deixa de ser um backup, mas ele é um backup completo. Tá aqui, ó. Fazer uma cópia completa de todos os dados do sistema. Letra C, por exemplo, armazenar os dados em local off-site, né? Sai daí. E letra D, garantir que os dados estejam criptografados durante o backup. Beleza? Então, gabarito letra B. Tranquilo, pessoal? Por último, a nossa questão de número 80 diz o seguinte: o que é um 404 not found em termos de URL e site? O que vocês acham que é a nossa resposta aí? O que é
a nossa resposta. É uma mensagem de erro indicando que a página não foi encontrada? É um código de status indicando que o site está em manutenção? É uma mensagem de erro indicando que o servidor não suporta o método solicitado? Ou é um aviso de que o URL contém um erro de sintaxe? Então diz para mim aí, o que vocês acham? É uma mensagem de erro indicando que a página não foi encontrada? Será que é isso? Essa é uma definição correta. É isso aí. Letra A. Por que não é a letra B? É um código de status indicando que o site está em manutenção? Não. Quando o site está em manutenção, o código não é esse. Perfeito? Letra C. É uma mensagem de erro indicando que o servidor não suporta o método solicitado? Não, também não é isso. Perfeito? E muito menos a letra D, um aviso que a URL contém um erro de sintaxe. Beleza, pessoal? Então, também aí, questãozinha, mais um vídeo bem rápido para a gente seguir com a correção das nossas questões. Mais uma vez, peço desculpas pela minha voz, tá? A voz não tá bacana, tá meio nhé. Eu estou tentando ler com vocês aqui, às vezes a dor de cabeça também incomoda um pouco, mas como eu disse, vamos seguir com as nossas correções. Perfeito? Não se esqueçam de se inscrever no canal, não se esqueçam de ativar o sininho da notificação e vamos para frente. Forte abraço, pessoal. Bons estudos.